Vamos lá. Diga comigo. Princípios e valores do reino. Nós precisamos alinhar a nossa vida com os princípios e os valores do reino. Você tem livre-arbítrio, você tem liberdade de escolha, você vai definir e escolher o que fazer. Deus nunca vai se envolver nisso. Por isso que o interesse é nosso. O interesse é seu, de alinhar a sua vida com os princípios e valores do reino. Por que isso é tão importante? Porque é o que funciona. Sem isso não funciona. Pode funcionar por um tempo, depois não vai funcionar mais. Pode dar certo por um tempo, depois não vai dar certo mais. E tem uma coisa muito séria que a gente fala, é o final que conta. E a Bíblia diz que o final, ele é melhor do que o começo. Então que o final, o nosso final, seja muito melhor do que foi o começo. A gente aprende na Bíblia, muitas pessoas começaram muito bem e terminaram muito mal. Outras começaram muito mal e terminaram muito bem. Por qual razão? Por princípios e valores do reino. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ô bispo, isso tem a ver com a minha vida? Eu continuo batendo nisso. Você vai aprender muita coisa nessa vida, mas nenhuma tão importante quanto que você aprende aqui. E o problema é que muitas vezes vocês dão mais atenção às coisas de fora. E é por isso que as de dentro não funcionam. É por isso que acabam muitas coisas caminhando em desordem e não funcionam. Vamos lá. Isaías 5, versículo 20. Nós vamos falar aqui, olha como começa. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. Os que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas. Que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Nós vivemos esse tempo triste e lamentável. É um tempo de inversão de valores. Um tempo em que foi transformado, o bem foi transformado em mal, está sendo, e o mal em bem. E aqui nós encontramos, a partir daqui eu vou ler com você, essa palavra. Diga comigo essa palavra, ais. É o ai. Ai. E nós vamos falar aqui de vários ai. E o ai, você sabe que quer as pessoas queiram ou não, creiam ou não, a palavra vai se cumprir. E ela está se cumprindo. Tanto para bem como para mal. Ai dos que ajuntam casas e mais casas. Dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa. E eles se tornem os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas. Até as mais amplas, bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires
só conseguirá produzir um pote de vinho. Um barril das melhores sementes produzirá apenas um arroba de trigo. Ou seja, não tem produção, vai ser escassez. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai, ainda buscam se aquecer, embebedando-se mais. Liras e harpas, tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas. Diga comigo, contudo, desprezam os grandes feitos de Yahvé, que é o Senhor. Tampouco observam as poderosas obras de suas mãos, porque estão sempre dormentes e embriagados. E quando eu falo embriagados, eu estou falando, pode ser no literal e pode ser pessoas que estão totalmente iludidas. Aqui já começa falando da cobiça opressora. Propriedades sendo adquiridas por meios ilegais, pessoas violentas que usam de todos os meios para obter riquezas à custa da dor e da pobreza das pessoas, colheitas reduzidíssimas, plantaram muito, colheram pouquíssimo. Dentre os ais, esse é o resultado da falta, diga comigo, da falta da bênção do Senhor. Um comportamento devasso, hedonista. Sabe o que é hedonista? Pessoas que só se preocupam com o seu prazer e o prazer imediato. Só. Uma vida corrupta traz muita aflição. A Bíblia fala do ano do jubileu. O ano do jubileu, as terras, elas deveriam ser devolvidas, dívidas perdoadas, escravos libertos. Todas as leis era para manter tudo em perfeito equilíbrio. É o que a gente se perde hoje, né? Todo o bom direcionamento de Deus é para manter as coisas em seu perfeito equilíbrio. Por quê? Se não estiver, não vai funcionar. Vai haver um desequilíbrio total. O descumprimento desequilibra tudo e revela rebelião e desobediência a princípios e valores do reino. Porque nós estamos falando de princípios, mas tem mandamentos, tem leis. E o descumprimento dela gera a sua consequência. O nosso papel, como cristãos, é crer e obedecer o que foi determinado pelo Senhor. Por que isso? Porque é o que funciona. As pessoas podem fazer suas escolhas. Cada um tem a liberdade para fazer a sua escolha. Mas a questão é que fora dos princípios e valores determinados por Deus não vai funcionar. É o que acontece. Não funciona. Todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer suas escolhas, escolher, conduzir a sua vida, o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas vai funcionar? Não, não vai funcionar. Funciona por um tempo, depois não funciona mais. Restaurar a propriedade ao proprietário original garantia um recomeço. Era um novo recomeço para quem havia passado por tempos difíceis. Por isso, aqueles que ajuntavam casas e mais casas, campos e mais campos, até não ter mais lugar, faziam seus negócios sem levar em consideração as instruções de Deus. E faziam por ganância, desobediência. Estavam atraindo aí os ais para a sua vida. Acumular cada vez mais, nós vamos falar de vários pontos aqui, tá?
acumular cada vez mais terras, né? Os poderosos expulsavam os membros mais fracos da terra que o Senhor havia dado, e tudo por absoluta ganância. E tinha uma direção para isso, né? Uma direção do qual, se eles cumprissem, viria ainda mais prosperidade para a vida deles. Eles não precisavam de tanto e quebravam o princípio da mordomia. Diga comigo, princípio da mordomia. Sabe por que as pessoas perdem o que têm? Porque se julgam dono do que têm e não são. Mordomia você não passa de um mero administrador do Senhor. Ele confia nas tuas mãos e te dá a direção para que você administre. Por isso que você precisa entender sobre propósito, né? Ele dá para que você administre em prol dos propósitos dele. Toda prosperidade, ela é com propósito. Biblicamente, não tem prosperidade sem propósito. O propósito de honrar a Deus, sua obra, as pessoas. Jamais desobedecer a Deus e explorar pessoas é honrar princípios básicos da palavra. Diga comigo, pessoas vêm antes de coisas. Pode prestar atenção que hoje existe uma inversão gigantesca nisso. Pessoas vêm antes de coisas. Pessoas têm mais valor do que coisas. Então, nós vemos hoje uma total inversão. Coisas têm mais valor do que pessoas. E esse é um problema sério. Inclusive a própria família. Infelizmente. É triste, é lamentável, mas é real. Eles oprimiam as pessoas, plantaram uma semente perversa e tinha chegado a hora da colheita. Aí a gente pergunta assim, né? Por que o povo tem esses registros do povo judeu sofrendo tanto? Pura desobediência. Quando você escuta toda essa história do sofrimento do povo judeu, pura desobediência. Então, Isaías 5,13 diz o seguinte: portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio. Diga comigo, o meu povo. Você vê, não é ímpio, é o meu povo. Às vezes tem gente perguntando assim, falando assim, poxa, mas eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Por que tudo isso está acontecendo? Pelo desequilíbrio, pela desordem, os princípios serem ignorados. O meu povo foi destruído por quê? Porque ele faltou conhecimento. O meu povo será levado cativo ao exílio por falta, diga comigo, de sabedoria. E sabedoria não tem nada a ver com estudo, tá? Tem nada a ver com estudo. Sabedoria, o princípio da sabedoria, diga comigo, é o temor do Senhor. Então, por que nós fazemos ou não fazemos, deixamos de fazer? Por que nós mudamos? Por que nós cedemos? Por que nós, enfim, por quê? Porque a nossa sabedoria, a sabedoria dada pelo Espírito Santo, nos leva, não vai prevalecer a minha vontade, não vai prevalecer o meu achismo. Quero saber o que está escrito, quero saber o que funciona, quero saber o que dá certo. Então, por falta de sabedoria, seus nobres passarão fome e a multidão secará de sede. Por este motivo, o Sheol, que quer dizer, ou Seol, que quer dizer inferno, a sepultura aumentou seu apetite, escancara a sua boca. A morte levará para o seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza. E a agitação das pessoas, do comércio e de todos quantos nesse meio se divertiam. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Diga comigo, a morte levará para o seu interior todo o esplendor
da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas, do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. A gente acabou de passar por uma situação exatamente assim. Terminamos, nem está ainda resolvido. Nós vivemos uma situação exatamente assim. E não está resolvido. Não está. O controle e os planos é só o começo deles. O bispo, vocês falam muito de... É como se vocês, às vezes, tentassem causar um pânico em vocês. Não há razão para pânico quando você está em Deus. Não, jamais. Jamais, pelo contrário. Tem ais vindo por aí. Por que Deus trabalhou conosco está trabalhando conosco esses 31 dias? De uma preparação, de um preparo realmente, de um refinamento, de uma purificação. Por quê? Porque tanto as promessas são grandes demais, poderosas, como os tempos difíceis também estão vindo. Nós precisamos da cobertura de Deus o tempo todo. Você tem acompanhado os noticiários? E o que não está realmente na grande mídia? Tem percebido já os efeitos colaterais da própria vacina? O que já está causando? Está explodindo. Explodindo. Os efeitos colaterais da própria vacina. Eu tenho casos aqui dentro da igreja que hoje, vendo os noticiários de familiares de pessoas aqui dentro, que está nítido e claro. Pessoa jovem, pessoa saudável, pessoa que não tinha nada, de repente, de uma hora para outra, uma parada cardíaca, de uma hora para outra, uma... Entendeu? Tem situações aí, não sei se vocês viram, ontem chegou para mim a quantidade de crianças que estão desenvolvendo problema no coração. A quantidade de crianças com problema no coração. Então, enfim, nós precisamos, mais do que nunca a palavra tem que estar em nós. Mais do que nunca. Por quê? Se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. Nós estamos debaixo de uma cobertura, de uma proteção, nós estamos à luz da palavra, vivendo, né, à luz da palavra o tempo todo. E assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se curvará aviltada. Aviltada quer dizer rebaixada, quer dizer desvalorizada, humilhada. Mas Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas, diga comigo, e das ruínas dos ricos lá abandonados. Quer dizer, às vezes as pessoas, e como nessa época ignorava todos os princípios, né, e todos os valores, e oprimindo o pobre, se enriquecendo às custas do pobre, conquistando e comprando para que ele tivesse poder, domínio, sobre aqueles que tinham uma condição inferior. E chegou o momento de Deus tratar, e aquela riqueza, aquelas terras, aquelas casas, aquelas mansões, virou tudo ruínas, e os animais pastavam lá. Os animais dominavam, né? Estavam naquele lugar que antes era sinônimo de riqueza e de poder para os grandes. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano.
puxando com as cordas do engano, e ao pecado como tirantes de carroça. Ainda exclamam que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que possamos contemplar. Estava perdidinho, fora da direção e querendo que Deus cumprisse a obra dele. E Deus estava cumprindo, né? Que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam, diga comigo, o bem de mal. Está aí claramente para a gente ver essa grande inversão que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai, diga comigo, dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Faça uma avaliação da sua sabedoria. Faça uma avaliação da sua inteligência. Porque ai dos que são ao seu próprio entendimento. Ai, porque o princípio da sabedoria é o quanto de temor você tem a Deus. O quanto a palavra te governa. O quanto ela governa a sua vida. O quanto ela tem influência e poder sobre você. Em fazer, não fazer, deixar de fazer. O quanto ela domina a tua vida. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante o suborno. Quer dizer, que se vende fazendo injustiça. Isso aqui diga comigo, e negam a inocente a sua justiça. Vamos lá, volta aqui, por favor. Eu não estou envolvido nisso. Eu vou te dizer como é que você está envolvido nisso. Tem muita gente cometendo essa injustiça. Aqui, literalmente, isso aqui tem escala, né? A gente, em forma de escala. Que absolve o ímpio mediante o suborno. Aí nós estamos vendo, nós não temos justiça. Não tem justiça. Aí se não for justiça de Deus, né? O suborno, qualquer ímpio, ele é absorvido. E negam o inocente a sua justiça. Mas como disse, em escala. Não tem gente que com os grandões ele lida de uma forma, com os pequenos ele lida de outra. Não tem? Sim ou não? Com os grandões, é um nível de tolerância. Com os pequenos, tolerância zero. Cada um, uma medida. Então você não pode dizer que você é justo. Justo é justo. Justo tem uma balança equilibrada. Não importa se é pequeno, se é grande, nós vamos tratar com a mesma medida. Nós vamos tratar da mesma forma. Nós vamos lidar com cada situação com a mesma medida. Não, esse aqui tem uma posição mais elevada, esse aqui eu preciso ter cautela. Não. Todos iguais, então. Assim como você lida com um, você lida com o outro. Da mesma forma. Isso é ser justo. Isto é ser reto. Isto é ser uma pessoa íntegra. Segue, por gentileza. Por isso, como a chama devora a palha, e como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo. A sua flor será carregada pelo vento como pó. Portanto, rejeitaram os mandamentos de Yahvé. Diga comigo, porquanto rejeitaram
os mandamentos, quer dizer, do Senhor. O Senhor dos exércitos desprezaram, diga comigo, a palavra do Santíssimo de Israel. A gente pode ignorar, pode desprezar, mas a gente não tem como desprezar ou ignorar o resultado, a consequência disso, porque ela vai vir. Deus não pode negar a sua palavra. A gente precisa, uma das coisas que mais me causou temor na história, desde quando eu aprendi isso, é que não vá nessa conversa que muitas pessoas dizem assim, mas Deus é bom e Ele vai me entender. Esquece, querido. Já está registrado a lei. Tanto que está escrito, não sou eu quem julga vocês, a minha palavra julga. E aí ele diz que ele não pode negar sua palavra, para o bem e para o mal. Quando eu entendi isso, mudou muita coisa dentro de mim. A gente para de ser passional e agir de forma emocional. Mas Deus é bom, Deus... Espera aí. Ele diz, não sou eu quem vos julga. É a minha palavra. E eu não posso negar a minha palavra. Seria contraditório, né? Ele fala uma coisa e faz outra. Então isso é muito sério. A gente precisa entender isso. Por isso que eu preciso alinhar a minha vida com os princípios e valores do reino. São 6 ais que trariam lamentos da colheita, de amargos frutos, as consequências seriam inevitáveis. Se a gente prestar atenção, eu comecei falando sobre isso. Deus está trabalhando de uma forma tão poderosa, tão linda conosco nesses 31 dias, que é um refinamento, é uma purificação, é uma limpeza. Porque quanto mais isso acontece, mais abençoados somos, mais valores nós trazemos para a nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. Em todas. São as aflições, fome, sede, mortes. A sepultura aumentou seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Após tantos ais, as pessoas, na mais profunda dor e humilhação, muitos se humilharam com um verdadeiro arrependimento. Os orgulhosos são humilhados aqui e o nome do Senhor é exaltado. O Senhor é exaltado. Por quê? Por que todas essas consequências? Uma inversão total e débil de valores. E aí a gente precisa trazer isso e alinhar para a nossa vida. Eu preciso analisar. É tudo fora do lugar. Desequilibrado. Contrário ao que Deus fez e determinou. Ai de quem assim procede na vida. É por isso que, como eu disse, a gente precisa estar... Nós não fomos jogados no mundo e foi dito a nós, se vira, descubra como você é, a melhor maneira de você conduzir a sua vida e viver. Não foi feito isso. Nós fomos criados e foi nos dado toda a direção, o manual de como tudo funciona, de como fazer para que tudo dê certo, tudo flua. Às vezes a gente pode se enganar e se iludir. A gente vê aqui, né, pessoas sábias aos seus próprios olhos, cheias de opiniões, como hoje, né, está cheio de achólogos, de pessoas
que pensam dessa forma, que agem dessa forma, que sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Ah, eu não concordo. Começa pelo próprio funcionamento na própria vida. A gente tem que ser honesto, parar e olhar e falar assim, peraí, eu não tenho que achar com nada, está funcionando aqui? Está dando certo? 100% certo? Então não tem opinião, já está dando errado, o resultado fala. Isso que é inteligente a gente parar para refletir. Está dando certo, está fluindo, está tudo exatamente como a Bíblia diz que estaria quando nós estivéssemos? Não, não está. Então peraí, tem algo errado. Eu preciso parar. Fica todo mundo repetindo a mesma coisa aí, mas ninguém coloca em prática, né? Hoje é moda todo mundo fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, isso é o cúmulo do... Mas e na prática isso? Espera aí, preciso analisar, preciso ajustar, eu preciso alinhar a minha vida com os princípios e valores do reino, porque... O reino começa... Aonde que o reino começa? Aonde o reino começa? Aqui. O reino começa aqui. Aonde Deus tem o seu governo. Se Deus governa, eu começo a desfrutar do reino. Eu também começo a governar. Se Deus não governa, se os seus princípios e valores são ignorados... Então eu também começo a desfrutar do outro lado, um pedacinho do inferno. Não tem paz, não tem alegria, não tem prosperidade, não tem união, não tem amor. O que vemos, né, hoje, nos dias de hoje, dentro dessa linha de achólogos, são apenas narrativas e não fatos. Tem muito discurso bonito, muito discurso. Os heróis de hoje que vivem uma vida egoísta, hedonista, misturando, né, suas bebidas e muita injustiça, não vemos temor em julgar com retidão, com justiça, para lidar com as pessoas, como a Bíblia diz, e nós lemos ali, uma raiz podre, mofada, que só produz frutos podres. É o que nós vemos nos dias de hoje. E aí o que diz? Né? Desaparecerão como algo que simplesmente o vento levou. Já foi. Sumiu. Esse é o problema. Você vê que o salmista ele fala, né, que há um momento lá no Salmo 37, que Davi mesmo, né, ele olha para a vida do ímpio e ele fala, porque parece que o ímpio prospera, está tudo dando certo na vida do ímpio. Mas de repente ele volta a olhar e o ímpio já desapareceu. Foi como uma erva no campo. Murchou, secou e sumiu, desapareceu. Então nós não olhamos para isso, nós olhamos para Cristo. Todas essas consequências que nós lemos aqui é por desprezarem a justiça, os mandamentos e a palavra de Deus. Negaram a justiça ao inocente, aceitaram o suborno, se venderam por ganância, por cobiça. O povo de Deus não age assim. O povo de Deus não age assim. Posso dizer uma coisa para vocês? Não fica aqui esperando só a parte boa, que não vai acontecer. Não fica aqui tomando posse de promessas simplesmente, achando que todas as promessas, quando vêm do altar, vocês tomam posse. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que cristianismo é confronto. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é sacrifício. É cruz. A mensagem do cristianismo, ela traz muito conforto, traz, mas confronto. Confronta tremendamente com aquilo que nós estamos acostumados. Você quer ver uma coisa simples do cristianismo? A base do cristianismo é perdão. Por que você não perdoa? Por que tamanha dificuldade de perdoar? A base do cristianismo
é você amar. Amar é o quê? Sentimento? Sim ou não? Diga comigo, amor é mandamento. Não é se tem vontade ou não, é um mandamento. É um mandamento. Amar não é se você quer amar ou não quer amar. É um mandamento em amar. Se nós somos ensinados a amar até os nossos inimigos, porque muitas vezes a gente não ama o da família, os mais próximos. Se nós somos ensinados a orar até pelos inimigos, como é que não oramos pelos nossos? Está vendo como é que é confronto? Se eu liberar uma palavra de prosperidade aqui, todo mundo dá um grito de amém e toma, talvez até alguém vai puxar uma palma aqui. Se a gente fala de perdão, se a gente fala de sacrifício e renúncia, fica o silêncio da morte. E o sermão fica chato. E o sermão dá até sono. Como eu estou vendo gente cochilando. Mas é o seguinte, é importante a gente deixar um registro muito sério, que no livro de Apocalipse, quando nós nos apresentarmos diante do trono do Senhor, diz que serão abertos os livros. E o que estão registrados nesses livros? Tudo. Tudo que nós fizemos, todas as nossas reais intenções e motivações. Por isso, você quer vencer na vida? Você pode fazer muitas coisas certas, mas veja se a sua intenção e motivação é a correta. Você não tem uma recompensa sequer por nenhum ato. É igual agora, vamos agora. É uma época de amor e de solidariedade, certo? Será que existe isso realmente nos corações? Ou quer sair bonito na foto? Está mandando presentinho para as crianças, está dando cesta básica para os outros, mas realmente qual é a intenção e motivação disto? A verdadeira. A recompensa vem não é pelo que você fez, é pela sua real intenção e motivação. É o porquê você fez, o que estava por trás do que você fez. Porque hoje é moda, né? Então, estamos aí no amor ao próximo. E também não adianta muito a gente fazer no véspera de Natal alguma coisa de bom e passa o ano inteiro fazendo tudo errado. Ignorando, muitas vezes, aqueles que estão até do nosso lado. Entende? Isso não está correto, isso não é justo. Então, aí a gente pode dizer tanto acerca das hipocrisias dos outros, criticar tantas pessoas e a gente não para olhar que nós estamos agindo também com certa hipocrisia. Nós estamos imitando condutas que não é aquela que o Senhor tem sido, o que o Senhor tem nos orientado. Vamos lá. Dá referência para mim, por favor. Salmo 89, 13 e 18. Teu braço é poderoso, a tua mão é forte, a tua mão direita se levanta com força gloriosa. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Diga comigo, olha que coisa linda, diga comigo, feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar
pois andará na luz de tua presença, Senhor. Feliz é o povo que recebe esse alegre chamado para adorar. Então, feliz é o povo que adora. Feliz é o povo que adora o Senhor. O dia todo eles se alegrarão em teu nome e exultam em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles e do teu agrado nos fortalecer. É do teu agrado nos fortalecer. Sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele, o Santo de Israel, nos deu nosso Rei. Diga comigo, a falta de integridade vai atrair aflição. A falta de integridade vai atrair aflição. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver conosco. Porque o nosso Deus é íntegro. Você leu comigo aqui. O trono dele é de retidão e de justiça. Ele é reto, ele é justo e deseja que seus filhos sejam como ele. Tudo que ele busca é que nós nos parecermos com ele. Nós devemos nos parecer com o nosso Pai. Por isso que quando o Senhor fala de novo nascimento, é para agora você se parecer com o novo Pai. Você não tem mais, não se parece mais com o teu pai, com a tua mãe. É um novo Pai. A insensatez e o engano, a insensatez do engano, a vontade própria, foi o ponto de derrota e queda de Lúcifer, que se transformou no diabo. Ô bispo, alguém que pode ter sido um ser glorioso, pode? Sim, está aí o exemplo, Lúcifer. Como muitas pessoas que um dia foi um instrumento na mão de Deus, foi uma bênção, pode se perder na caminhada, pode se perder, se contaminar, se iludir, se desviar. Pode. Sabe por que muita gente está tudo dando errado? As coisas não estão fluindo como deveria? Porque não leva a sério o que Deus fala. A palavra. E aí não funciona. E aí a gente vai se azedando, vai se amargando, vai alimentando sentimentos errados. E você sabe por que é tão difícil reconhecer que está errado? Porque somos orgulhosos. O orgulho está matando muita gente. O orgulho está destruindo muita gente. Por que as pessoas vão até as últimas consequências sem mudanças, sem ceder? Porque o orgulho. Só que você não pode se esquecer que o orgulho foi o pecado que derrubou o diabo. E tem derrubado tanta gente. Tem destruído a vida de muita gente. Porque as pessoas vão sustentando um sentimento, vão mantendo, alimentando um sentimento desgraçado. Não cede. Por que uma coisa simples, por que casamento acaba? Por quê? Porque o orgulho. Orgulho não deixa. Eu não vou ceder, você também não quer ceder, eu não mudo, você não muda. E vamos às últimas, vamos ver no que dá. E aí, o que acontece? O que acontece? Ah, não, nós vamos ser felizes de novo, será? Será que vai? Com a mesma postura, com as mesmas atitudes, com o mesmo posicionamento? Será? A palavra não muda. A palavra não muda. Ela vai se cumprir. E nós precisamos, se a gente parar para pensar, nos últimos dias,
Inclusive, deixo aí para vocês, não é falta de instrução e direção não, tá? A igreja está trabalhando fortemente para isso. Mas muitas vezes não é uma prioridade. Ninguém quer aprender a ser um homem segundo a palavra, a mulher não quer aprender a ser uma mulher segundo a palavra, não quer aprender a ser pai, não quer aprender como conduzir a família, não quer aprender como conduzir a vida, e depois a gente vai culpar a Deus. Não tem como a gente culpar a Deus. Porque Ele está trabalhando, Ele está ensinando, Ele está nos mostrando o que fazer, tem todo o modelo do que fazer, como fazer. Você sabe uma das coisas, eu falei essa semana, e eu vou só repetir isso aqui, porque muita gente não ouviu isso. Essa semana, quando nós estávamos fazendo um trabalho para a família, na terça-feira, eu fiz algumas perguntas a semana passada, e acho que até no domingo eu fiz essas perguntas, né, qual a verdadeira imagem que muitos de vocês têm de Jesus. Porque a imagem que você tem de Jesus é a imagem da sua primeira liderança. E muitas vezes uma imagem fraca, de um Deus fraco, de um homem que foi fraco, né? De acordo, se a gente for modelar com os homens que são considerados fortes hoje, e infelizmente é uma visão invertida, né? Porque eu estava mostrando que a figura do Senhor Jesus, homem, foi muito forte, muito impactante, muito forte. E aí você talvez pergunte, mas por que ele foi para a cruz? Por que ele apanhou como ele apanhou? Por propósito, porque ele se entregou. Porque se ele não tivesse se entregado, ele não teria passado por nada que ele passou, tá? Lembre-se que só na palavra eu sou dele, ele derrubou dezenas de homens só com uma palavra dizendo eu sou. E eu fiz a mesma pergunta para os meus filhos, né? E isso me trouxe uma reflexão bastante forte, porque cada um foi discursando, né, sobre a sua visão acerca de Jesus. E a minha filha falou assim, a imagem que eu construí de Jesus, desde pequena, foi a imagem do Pai. Eu falei, como assim, filha, a imagem do Pai? Falou, é a imagem que eu construí de Jesus. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ela falou, eu vi no Senhor uma pessoa forte, uma pessoa comprometida, de fé, que tem que tratar o que tem que tratar, que tem que se posicionar em situações que precisa se posicionar, e essa é a imagem que eu construí de Jesus. Aí, isso traz um peso, né? Traz um peso gigantesco. Então, a imagem que um filho pode construir acerca de Jesus, do amor de Jesus, da fé, é com base do que ela vê nos primeiros líderes dela? Como a gente vê pessoas que não querem saber de Jesus, por quê? Por conta do quê? Por conta dos próprios pais. Por conta da própria família. Mas eu estava falando uma coisa, eu também estava mostrando uma coisa muito forte, tá? Isso não é justificativa. Eu estava mostrando, quando você não tem um modelo, você tem que aprender a se modelar. Você tem que aprender a se modelar. E eu me lembrei da minha nora, que ela chegou menina na igreja, bem menininha. E ela chegou na igreja, o casamento dos pais terminou. Então os pais se separaram. E ela sentiu muito, porque ela é a filha única, e ela sentiu aquela separação dos pais. E ela ficou sem uma referência, sem um modelo. E ela chegou menininha na igreja, eu amei essa menina desde o começo, eu dei amor a essa menina, eu dei carinho para essa menina, eu abracei essa menina, eu muitas vezes beijei essa menina, eu fiz um papel de pai para essa menina. E aí um dia eu chamo essa menina para conversar, e eu pergunto para ela acerca da vida sentimental dela. Eu falo, querida, como você está? Estou bem, bispo.
Como é que está a sua vida sentimental? O que você é? Ela falou, estou tranquila, bispo. Esse não é a minha prioridade nesse momento. Falei, tá. Mas o que você sonha, o que você visualiza, o que você vê para o teu futuro? Ela puxou o celular dela, abriu a tela do celular dela e mostrou uma foto minha com a minha esposa. Ela falou, está aqui no meu celular. Eu quero uma família como a do Senhor. Eu quero um casamento como o do Senhor. E aí, Deus deu a ela a minha família. Deus deu a ela o meu filho. Forte, não é? Ela modelou aquela família para ela. Ela não tinha uma para modelar. Ela modelou a família que ela queria. Ela colocou diante dos olhos dela o que ela queria. E aí eu estava falando sobre bons plantios, né? Que a gente faz. Porque ela não era minha filha. Mas eu decidi dar amor a ela, de tratá-la como uma filha. Mas eu não sabia que eu estava plantando para mim. Eu não imaginava que eu estava plantando para mim. Porque aquilo que eu estava fazendo um plantio que eu ia colher mais tarde. E aí tem uma outra coisa importante, né? O meu genro, quando os pais chegaram na igreja, chegaram com o casamento também destruído, separados. E foi um período muito difícil para eles. E logo que ele chegou, ele desenvolveu uma amizade com meu filho. E ele estava continuamente na minha casa com meu filho. E eu não tratei esse menino simplesmente como o amiguinho do meu filho. Eu comecei a tratar esse menino como eu tratava os meus filhos. Amor, atenção, abraçava, beijava, corrigia, correções mesmo, não deixava passar coisas que não podia passar. E esse menino desenvolveu um carinho, um afeto comigo muito grande também. Mas eu também não sabia que esse menino viria a ser meu genro. Eu não sabia que um dia esse menino podia ser meu genro. E esse menino, hoje, é o marido da minha filha. E aí tem uma coisa muito forte aqui. Imagine se esse menino estivesse dentro da minha casa, estivesse vendo eu tratar mal minha esposa. Imagine se esse menino tivesse visto coisas que ele não deveria ter visto. Que tipo de marido que ele seria para minha filha hoje? Como ele ia agir com a minha filha hoje? E que autoridade eu teria? Que autoridade eu teria para corrigi-lo? Que autoridade eu teria sobre ele? Mas ele fala que ele modelou e ele olhava para minha esposa, o tratamento da minha esposa, como ela tratava a família, e aquilo, ele desejou aquilo também. E aí você olha os plantios que você vai fazendo para a sua vida, e muitas vezes inconsciente, né? Só cumprindo com a palavra, você não sabe, você está fazendo aquilo porque aquilo está dentro de você aprendeu com o Senhor, você dá amor, e você colhe os benefícios de tudo isso. Então, é uma palavra que foi liberada no jejum, uma palavra. Rebeca foi um teste, quando ela foi, o servo de Abraão mandou seu servo ir buscar na sua terra uma mulher para o seu filho. Ele fez uma oração e pediu a Deus, falou: Senhor, que a moça que eu pedir a ela, quando ela se aproximar desse poço e eu pedir que me dê água, e na sequência ela disser que dará água aos meus camelos também, essa moça será escolhida. Agora para pensar numa coisa,
eram 10 camelos que bebem de 100 a 200 litros de água. Essa moça chegou movida pelo Espírito Santo, tocada. Olha como é bom você ser dirigido pelo Espírito Santo. Ela chega, aquele estranho vem e diz assim: me dê um pouco da sua água. Ela falou: pois não, meu senhor. Tirou seu cântaro e foi dar água para ele. Aí ela, de repente, espontaneamente, ela vira e diz assim: darei água para os seus camelos também. E ela tira a água para 10 camelos que bebem de 100 a 200 litros de água. Porque esse camelo estava chegando de uma viagem longa, então estava com o tanque vazio. Imagina, quanta água essa mulher tirou, de 1.000 a 2.000 litros de água. Só que ela jamais imaginava que aqueles camelos estavam carregados de presentes para ela e para a família dela. Estava cheio de tesouros para ela e para a família dela. Mas ela também não imaginava que era mais do que isso, porque ali, o futuro dela estava sendo definido. Porque ela seria levada para ser a esposa de Isaac, filho de Abraão. Herdeiro, o único herdeiro, o verdadeiro herdeiro de Abraão, das promessas, da riqueza. E ela foi escolhida porque foi dirigida pelo Espírito Santo, sensível à voz do Espírito. O que ela poderia ter dito? Não, se vira, você é um homem, não te conheço, não sei nem quem você é. Mas a voz do Espírito, ela serviu, e ali ela estava alterando o futuro dela. Cuidado, que tem testes que a gente não sabe, e são testes que alteram o futuro da gente, para bem e para mal. Ali era um teste que definiria o futuro dela. E se ela não ouve a voz de Deus, se ela não ouve a voz do Espírito, porque aquele servo tinha acabado de fazer uma oração: Senhor, eu te peço, a moça que o Senhor estiver escolhendo, quem moveu aquela mulher? Foi o Espírito Santo. E ali o futuro dela foi totalmente alterado. Quando nós desprezamos a palavra e não fazemos caso dela, infelizmente, é como nós lemos, a vida apodrece, tudo cai, nós alteramos nosso destino, nós alteramos o curso da nossa vida. Por isso que eu preciso de comunhão. Olha que coisa linda que eu estou compartilhando com você. Queridos, eu nunca imaginei que esses meninos pudessem ser a minha nora e o meu genro. Mas todo aquele período ali eram testes, do qual eu seria favorecido. Aí eu estava dizendo o seguinte: primeiro a gente tem que investir, tem que buscar aprender, né? É o que nós estamos fazendo com vocês. Modele. Eu não tive exemplo em casa, não é justificativa. Modele. Escolha pessoas que você possa se modelar. Escolha casamentos que você possa se modelar. Escolha famílias para modelar a sua. Escolha pessoas de caráter para se modelar. Você vai escolher quem não deu conta da vida? Você vai escolher quem fracassou? Você vai olhar para onde não deveria olhar? Escolha modelos que funcionam. Modele como é que essas pessoas agem, como essas pessoas conduzem, como essas pessoas colocam uma imagem boa diante dos seus olhos. Olha que coisa incrível. Ela tirou o celular e colocou a minha foto, abriu a minha foto com a minha esposa. Não foi um ato de fé? Ela começou a olhar para aquilo e orar por aquilo. Havia possibilidade? Por Deus, só. Porque meu filho não tinha olhos para ela. E muito menos nessa época, quando ela fez isso. Muito menos nesse período. Não tinha olhos para ela. Mas Deus responde fé. Amém? Deus responde fé. Deus não responde questionamentos.
Deus responde fé. Coloca a imagem certa diante dos seus olhos. Ore. Ore. Ore pelo que você quer. Ore pelas mudanças que você quer. Olhe pelo futuro. A vida é feita de desafios. Nós estávamos falando aqui na terça-feira para as famílias. Tudo é um processo. A gente ora para casar, a gente ora para a vinda dos filhos, a gente ora para o casamento dos filhos. Nós já estamos em outra fase da vida agora, já orando pelos netos. Cada época você está numa nova época. E a vida, ela é construída à base de oração, para que Deus vá conduzindo tudo. A Bíblia é o nosso guia de fé e estilo de vida. Nós somos ensinados. Olha que coisa linda que eu acabei de citar para você, o servo orando: Senhor, dê bom êxito ao teu servo. Eu estou aqui numa missão. Prepara a mulher do filho do meu Senhor. Prepara. Tudo em oração. Deus tocando, movendo. A Bíblia é o nosso guia de fé para a vida pessoal, familiar, negócios. Tudo deve ser conduzido à luz da palavra. Tem direção para tudo, bicho? Tudo. Todas as áreas. A palavra diz, o que a palavra diz acerca de qualquer... Tem resposta para todas as áreas da vida, qualquer assunto. Qualquer assunto que você quiser ter conhecimento, evoluir, tem ensinamentos para isso. Mas o que acontece muitas vezes? A gente ignora... ou se vai de acordo com aquilo que a gente está sentindo, a gente não quer fazer. Espera aí, faça essa pergunta. Começa a fazer algumas perguntas a você. Onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? O que Ele espera de mim? Que atitude o Senhor está esperando de mim? Você pode. O que Jesus faria no meu lugar? Essa é uma boa. O que Jesus faria no meu lugar? Que atitude Ele teria? Se eu estivesse me aconselhando com Jesus aqui, o que Ele diria a mim? Porque quando nós ouvimos a palavra, nós estamos sendo aconselhados por Ele. Por Ele. Não é o que pensamos, sentimos ou que temos vontade. Achamos ou nossa opinião. Quando você conduz a sua vida dessa forma, você fracassa. Nós somos conduzidos pelo que está escrito. E encerra o assunto. A resposta é sempre essa. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu tenho vontade. O que está escrito? É o que vai dar certo. É o que vai fazer com que se cumpra aquilo que todos nós esperamos. O que é? Diga comigo, o final é melhor do que o começo. Se eu perguntar quem quer ter um final maravilhoso, estrondoso, glorioso, todo mundo vai levantar a mão. Mas eu preciso plantar para isso agora. Eu preciso buscar isso agora. Dar atenção ao que Deus está falando. Salmo 11 diz assim: mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça, diga essa palavra comigo, que é pesada, mas temos que falar, são odiados por Ele. Meu Deus, volta aí, por favor. O Senhor prova o justo. Ele vai nos provar. Quem acompanhou o encerramento do jejum sabe que até para sair da escravidão do Egito teve o último teste. Comeu carneiro, cabeça, pernas e o quê? E o quê? Vísceras. Temperadinha com ervas finas? Sim, com ervas amargas. Ervas amargas. E vou dizer uma coisa a você, tá? Vou dar um conselho.
Fica ouvindo a palavra aqui para você falar assim. Tá vendo o que o bicho falou? Não, fala para você. Traz para você. Cada um deve trazer para si. Cada um deve fazer a sua reflexão. Cada um. Tem coisas... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus queria... Quando ele fez aquela oração na sua aflição, na sua dor, que ele disse assim, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É porque ele queria passar pela cruz? Ele queria passar pelo que ele estava prestes a passar? Sim ou não? Não, porque era aflição pura. Era dor, era sofrimento. Mas ele disse o quê? Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E você acha que nós estaríamos aqui, a humanidade reverenciaria o Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo poder, toda autoridade, todo poder nos céus, na terra e debaixo da terra seria dado a Ele se Ele não tivesse feito e cumprido com esta oração? Sim ou não? Seja feito o quê? A tua, então que não seja feita a minha. Porque o que funciona é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade. O que funciona é a vontade dEle. É isso que funciona em nossas vidas. E essa é uma oração muito difícil de fazer. Essa é uma oração que não é fácil. Porque muitas vezes a gente fala assim, e a minha vida? E a minha vontade? Então, você está vendo o que está diante dos teus olhos. Você não está vendo o final. E pior, a gente não está olhando para a eternidade. Porque isso aqui é só um tempo, é uma fração. Mas nós temos uma eternidade para enfrentar, para passar. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento causticante, e o que terão, é o que terão. Porquanto, justo é o Senhor. Diga comigo, ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Integridade. Integridade. Posso falar uma coisa? Sabe aquela palavra empatia? O que significa isso? Se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro. Sempre. Sinta a dor do outro. Isso começa em casa. Sinta a dor do outro. Sinta como eu tenho tratado, o que eu tenho transferido. Eu tenho esse sentimento, eu tenho empatia, eu vejo o que eu mesmo posso estar causando. Eu aprendi isso no casamento, com as pessoas, porque às vezes a gente acha que a gente está certo, né? E a gente não presta atenção na mensagem que a gente manda, até inconsciente. São mensagens que a gente envia, com o nosso desprezo, com o nosso desrespeito, com a nossa falta de educação, com a nossa falta de paciência, com a não dedicação. É a mensagem que a gente manda. Nós precisamos sempre, peraí, não é só o que eu estou, mas e eu? Deixa eu me colocar. E se eu estou correto, Deus está a meu favor. Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Deus vai trabalhar aonde eu não posso trabalhar. Porque Ele ama a justiça. E o que eu estou fazendo é justo. A Bíblia, ela cala argumentos egoístas. A vida com Cristo é uma vida plena. Nós falamos a semana passada sobre o shalom de Deus, que é a paz no mais amplo sentido. Shalom, shalom, a paz no mais amplo. É uma vida de entrega,
de sacrifício, obediência, uma vida de cruz. Vamos nos lembrar que não existe cristianismo sem cruz, sem sacrifícios. O nosso maior chamado, diga comigo, é servir. Servir a Deus, o reino, a família, as pessoas. Esse é o nosso maior chamado. Servir. Uma vida doadora, generosa, totalmente submissa a Ele. Nós aprendemos que amor não é sentimento, é atitude e mandamento. É dor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É sacrifício, a morte do nosso eu. Isso é amor. Acabei de falar sobre a morte do eu de Jesus, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então não prevaleceu a vontade dele. Marcos diz o seguinte, e disse-lhe, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Nós não negamos vida, e Cristo é vida. A vida é mais importante quando ela bate, a porta nós abrimos. Tem gente fechando as portas para a vida. Não entende, não discerne e fecha as portas para a vida. E deveria abrir. Os crentes precisam viver uma vida de amor todos os dias. Nos levantamos e negamos a nós mesmos, pegamos a cruz. Se não cabe a cruz, não nos cabe também. Você deve sempre fazer esse questionamento, né? Se não cabe a cruz ali, não cabe para mim também. Não cabe para a minha vida. Deus, em primeiro lugar, a sua vontade, sua obra, as pessoas, começando pela nossa família. Começando pela nossa família. Por isso que a família é um alvo gigantesco do diabo. A família é um alvo gigantesco do diabo. Você sabe que eu estava falando essa semana, tem gente da família aqui que está me ouvindo, e isso não é uma exposição, foi uma coisa que mexeu bastante comigo, né? Eu atendi uma mãe, ela não está aqui comigo, ela não frequenta aqui. E eu atendi uma mãe em desespero. Porque já vem uma sucessão de destruições na vida. Uma sucessão. Então, ela se casa com uma pessoa, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Ela se casa com uma pessoa complicada, uma pessoa problemática. Tem filhos com essa pessoa. E começa um inferno, começa uma série de problemas. E aí chega um momento que ela não suporta mais e sai desse casamento. Saiu desse casamento e foi para um outro casamento. E nesse outro casamento, os problemas não tão diferentes assim, e já tem mais filhos desse outro casamento. Mas o que pega, ela começou a ter alguns sonhos, e nesses sonhos, ela via o diabo na forma de um leão, tentando entrar para dentro da casa dela. E em um dos sonhos, estava ela e a filha dela, e aí ela viu quando que ele veio com aquela cabeça,
a cabeçona dele em forma de fogo, e tentando entrar pela janela, e ela diz que no sonho ela colocava a mão e tentava empurrar e gritava para a filha correr. Gritava para a filha correr, corre, 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 porque no sonho também o leão queria pegar a filha. E aí, ela disse que foi uma sucessão de situações nesse sentido. E ela, do jeito dela, da maneira dela, ela tentou travar a sua batalha. Mas há 2 semanas atrás, essa filha se suicidou. Então, e essa mãe estava em pânico, inconsolável. Inconsolável. E aí, uma das coisas que ela dizia para mim, ela falava que ela se lamenta, que ela fala que é uma outra coisa que ela sabe que ela não recebeu o Espírito Santo na vida dela. E a falta do Espírito Santo, você sabe que é um problema muito sério, de autoridade, de poder, de ousadia. A Bíblia fala sobre isso. No caso dela, ela teve esse sonho que foi como um alerta muito grande, que já algo muito grave o diabo estava tentando fazer. Mas a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. E se nós não estivermos revestidos, orando, cobrindo a nossa casa, a nossa família, não só a sua casa, a sua família, tudo que te pertence, de oração, você não tem força. Se você for tratar, se você acha que a única forma é porque você está aqui, que você ouve a palavra de vez em quando, ouvir a palavra e não colocar a palavra em prática, é a mesma coisa que não ouvir. Mostra que não aprendeu nada. Porque nós ouvimos e nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos estar em oração, é guerra. Olha como diz a Bíblia, diz assim, diga comigo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? O que tem nessa armadura? Capacete. Se você não colocar capacete para proteger a tua mente vai ser brinquedo do diabo. Vai ser brinquedo do diabo. Vai ser brinquedo, você não tem capacete. Tudo que lança vem. Um monte de pensamento errado, sentimento errado. Brinca com a tua mente, brinca com os teus ouvidos. Todo dardo. Lança, entra. E aí você vive paranoico, vive com pensamentos errados, fazendo escolha errada. O que a Bíblia fala? Usa o escudo da fé. Se defenda, meu filho. Se defenda. Se você não está... Tem gente falando assim, mas por que Deus permite isso? Deus está falando, querido, eu estou falando para você, vista a armadura. Vista a armadura. A guerra você tem que saber travar, você tem que saber lutar. Vista a armadura. Vista a armadura. É o escudo, é a espada. Você tem que saber lutar, você tem que saber se defender. Vista a couraça. Proteja seu coração, proteja seus sentimentos. Vista a armadura. A única arma de ataque é a palavra. Se você não fizer uso da palavra, você não consegue essa guerra. Você não vence essa guerra. Está achando que diploma vai ser suficiente para isso? Está achando que curso vai ser suficiente para isso? Vai saber, você está achando que porque você lê um livro, isso vai ser o suficiente? O que é espiritual, você tem que saber lutar de forma espiritual, é oração, é jejum, são orações, é guerra, é partir para a guerra, é estar protegido, é estar revestido, colocar o capacete na cabeça, colocar o escudo diante de você, a couraça, a espada, as botas no pé. Senão você não suporta. Quem está entendendo, por favor? Senão você não suporta. A guerra é grande. A batalha é grande. Você vai lutar de forma natural, que é espiritual, você vai perder. Aí, essa mãe já está transtornada, porque o segundo filho
tem características aí diferentes. A mãe está transtornada. Tem características diferentes. E você acha que o mal, quando entra, ele entra para agir numa situação? Não, não é uma situação. Ele nunca entra para destruir uma. E aí, qual é a nossa questão? Nos preparar. Está revestido. Está preparado para a guerra. Está com a armadura. É a forma de vencer. Proteger o que é nosso. Proteger nossa casa, proteger nossa família, proteger o que Deus tem nos dado. Por isso que nós precisamos parar de ceder à cultura. Diga comigo, o povo de Deus faz a cultura. Nós não cedemos à cultura. Nós fazemos a cultura. Não pode haver hipocrisia. O povo de Deus é um povo sincero, um povo verdadeiro. Um povo especial. Chega de uma vida simplesmente materialista. Nós somos prósperos, abençoados, mas chega de vida só materialista, fútil, hedonista, pensando só no prazer imediato, que isso é pouco, é vazio. Nós estamos aqui para algo maior. Nós estamos para um propósito maior. Nós estamos construindo aqui, nós sabemos que existe uma eternidade. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos falando da cultura do reino. Você sai lá para... Quando você sair daquela porta, quando você começar o seu dia amanhã, tem outra cultura em confronto. Se a cultura do reino não estiver aí, essa cultura, ela anula a cultura do reino. E aí, o que acontece? Deus, que tem seus propósitos, é o dono de tudo quanto há nos céus e na terra, como nós lemos agora, semana passada, que ele vai estremecer as nações e vai trazer os tesouros das nações. Como é que ele vai fazer isso? Ele diz, minha é a prata, é meu é o ouro, eu vou abalar as nações e vou trazer para vocês. Como é que ele vai fazer isso? Nós somos um povo que estabelece a cultura. Sabe o que eu acho? Não concordo, guarda para você e segue a sua vida. Sabe o que eu acho? Faz funcionar na sua vida. Tem que achar. Os achólogos estão cheios. Opiniões estão cheios. Ame a Deus. Ame o que Ele ama. Ame sua família. Ame sua família. A gente não precisa perder e honrar as pessoas só depois que a gente perdeu essas pessoas. Não. Ame, valorize. Ame as pessoas. Vamos nos levantar com uma postura que honra o nosso Deus. Você honra com a sua vida, que você honra como homem, que você honra como mulher, que você honra como pai. Vocês são os primeiros líderes dos seus filhos. O mundo está o caos que está porque não existe liderança mais. Essa batalha para enfraquecer o homem. Eu estava contando de um caso, estou falando sobre isso sem cessar. Cuidado, não confronte na frente de filhos. Eu atendi um caso esses dias, agora, essas semanas, que o confronto entre os pais, e aí a mãe aparentemente tem uma força maior.
Sabe qual é a mensagem que mandou para o filho? O filho, pequenininho, virou para os pais e falou assim: eu quero ser menina. Eu quero ser mulher. Porque mulher é mais forte. Porque os homens estão fracos. Outras vezes, as mulheres estão enfraquecendo diante dos filhos dos seus pais. Aí não tem a referência que precisa ter. Estão castrando. Isso é sério. Tem um modelo. Tem um modelo. Mas preciso de um homem. Não, meu filho diz que aprendeu os princípios da fé com a minha esposa, mas aprendeu a ser homem comigo. Então não tem regra. Aprendeu os princípios da fé com a mãe e aprendeu a ser homem com o pai. Mas tem modelo. E o diabo vem para destruir isso. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua, diga comigo, mal com mal, mas sejam sempre bondosos. Sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Diga comigo, alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Põe à prova. Analise, reflita. Afastem-se de toda forma de mal. Sabe as palavrinhas? Diga comigo, desculpe. Diga comigo, obrigado. Com licença. Sorria, seja gentil. Que isso faça parte da sua vida. Que isso esteja na sua casa. Ensine seus filhos. Meus filhos, aprenda, diga desculpa, obrigado, com licença. Meu filho, sorria, mas para isso a gente tem que fazer. Seja gentil, que as pessoas queiram estar conosco, que os nossos filhos queiram deixar tudo e todas as telas ou companhias para estarem conosco. Sabia? Isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode. Se a casa for um refúgio, um lar, um lugar onde todos estão unidos, o amor de Cristo está lá. Isso é maravilhoso. Eu gravei um vídeo outro dia, postei no Telegram, das memórias bacanas, os momentos bacanas que os filhos carregam, tem, dos momentos que são memórias mesmo, memoriais que a gente deixa. Lucas 10, 41 diz assim: mas o Senhor respondeu, diga comigo, Marta, Marta, você anda inquieta, diga comigo, e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte. E esta, diga comigo, não lhe será tirada. Marta estava ali correndo, ansiosa, corre para cá, corre para lá, com coisas de rotina, do dia a dia, e Maria para tudo só para ouvir Jesus falar. Quando ela vai questionar achando que ela tem razão, o senhor não se importa que a minha irmã não me ajude? Ele falou, Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com tanta coisa, você está numa correria, você está numa fadiga, você está numa ansiedade tão grande, quando uma só importa. E Maria escolheu a boa parte. O que eu estou colocando dentro dela aqui, ninguém pode tirar dela. Ninguém tirará isso dela. Está cheio de Martas. Correndo, e não para. Eu não posso parar, eu estou correndo. Para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. Porque ninguém vai tirar isso de você. E a palavra tem poder de produzir o que você não pode produzir. A palavra tem poder. Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, ninguém pode tirar dela. Os filhos de Zebedeu, eles queriam pedir a Jesus, fala, Senhor, deixa que eu e meu irmão, Tiago e João, se assente na tua glória do lado do seu trono, um do lado direito, outro do lado esquerdo. O Senhor falou assim, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem passar pelo batismo que eu vou passar? Você quer, mas não quer pagar o preço? Quer glória, mas não quer pagar o preço? Eles falaram, não, eu posso. Ele falou, então vocês vão passar. Vocês vão beber. Vai beber desse cálice e vai passar por esse batismo. Às vezes a gente quer uma posição, quer um lugar de honra, e às vezes até por motivos egoístas, mas nós não estamos prontos, preparados para esse lugar de honra. José, um exemplo de integridade de caráter, né? Sabe, José, quando Maria ficou grávida, Maria era prometida. Ele não tinha casado com Maria. Imagina, o cara está noivo da mulher, a mulher fica grávida. Noivo da mulher, a mulher ficou grávida. O que você faria? O que você faria? A Bíblia fala da integridade de José. Ele estabeleceu no coração dele que ele ia largar dela sem difamá-la. Ele não queria difamá-la. E aí, o Espírito Santo vem e diz assim, o que está no ventre dela é do Espírito. Ele abriu o coração, se casou com ela, e sabe o que ele fez depois que ele se casou com ela? Ficou 1 ano sem tocar nela como mulher. Esperando ela ganhar Jesus para depois. Sabe como se chama isso? Integridade. Já respondendo algumas... eu não sou Jesus. Então, perfeito. Aí a gente escolhe para onde a gente vai. É uma escolha. Essa criança que está aí, está saindo aí, essa criança perdeu a mãezinha dele. O pai está ali, simplesmente a mãezinha em casa. Estava em casa, perfeito. Tinha nada, né? Tinha nada. Aí, tá aí. Agora, chamando pela mãe. Os pais perderam a filha. E tem uma coisa, né, que o pai fala.
Lutaram para trazer ela para a igreja, né? Chamaram tanto ela para vir para a igreja. E ela resistindo. E, infelizmente, chega um dia em casa. Partiu. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados. É preciso ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Deus, família, verdade, integridade. Chega de deixar as coisas que são importantes por coisas passageiras e fugazes. Chega. Honre o Senhor acima de tudo. Honre seu casamento. Honre os filhos, cuide deles. Construa um alicerce forte. Isso só é possível através da palavra. É preciso resgatar os valores e princípios do reino. Querido, Jesus vai voltar. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Olha o versículo que eu vou colocar aqui para você. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Salmo 11:13 diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os alicerces ruíram, o que pode fazer o justo? Feche os seus olhos novamente. Deus, sua família, seu casamento, as pessoas, amizades, sociedades, são determinadas por princípios e valores. Nós não vamos nos casar, nos relacionar, negociar, votar, nos associar com pessoas que não têm os mesmos princípios e valores que nós. Se somos crentes, cristãos, cremos em Deus, na Bíblia, na eternidade, jamais vamos nos associar a pessoas que não acreditam nesses princípios e valores. É óbvio que você pode ter um colega de trabalho, de escola, um vizinho, e até um parente, que cordialmente, educadamente, você lida com ele, mas não se casará, não fará sociedade, não fará aliança, não se relacionará intimamente, né, com um amigo de casa, não votará numa pessoa que não tem os mesmos princípios e valores que você, ou cristãos. A Bíblia defende rigorosamente o temor a Deus, o zelo pelo casamento entre um homem e uma mulher, filhos sob sujeição aos pais, jamais interromper uma vida cedendo para a tentação de um aborto, a verdade acima de tudo. Os nossos princípios e valores
os meus, por exemplo. Deus, família, sua obra que é o meu propósito, como o de vocês também. Qualquer coisa que ultrapassar esses limites são barrados e devem ser barrados. Qualquer coisa que ultrapasse esses limites. Deus é justiça, verdade, retidão, amor, doação, generosidade. Então a minha vida, ela é pautada nesses valores. A nossa vida é. O que Deus diz que é certo e errado é errado. Os princípios e valores são normas que determinam o comportamento de uma pessoa e sua interação com a sociedade. Para nós não existe o relativizar, existe o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, a verdade e a mentira. Bem claros estão nas Escrituras isso. A sabedoria começa temendo a Deus. Integridade, que é honestidade e verdade. Respeito ao próximo. Amor. Autorresponsabilidade. Cooperação. Gentileza. Lealdade, fidelidade. Empatia. Sinceridade, liberdade, bom senso, altruísmo, solidariedade, gratidão, disciplina, honradez, coragem, perseverança, harmonia, paz. Vai trazendo para a tua vida. Pacificador, gente da paz, tolerância, compaixão, prudência, sensatez, justiça. Seja justo, autoliderança, autodomínio. Isaías diz que, 32:8 diz que quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Olha que lindo. Quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Com seus olhos fechados, Deus está nos preparando para um tempo glorioso. Deus está nos preparando, porque Ele quer nos usar de uma forma poderosa. Deus está te preparando para coisas muito maiores, mas Ele precisa te preparar. Ele precisa que você entenda isso. Não seja só um ouvinte. Não, só ouvinte não vai resolver para você. Ser simplesmente um ouvinte não vai resolver para você. Não vai. Deus quer te dar uma vida gloriosa, poderosa, extraordinária. Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Deus quer ser com você. Deus quer fazer coisas poderosas. Fale com Ele. Fale com Ele. Tem um tempo de glória para você.
Tenha um tempo. Abra o teu coração e diz: Senhor, eu quero isso. Eu quero essa integridade. Eu quero essas qualidades na minha vida. Eu quero todo esses princípios na minha vida, Senhor. Eu quero todos esses princípios, Senhor. Eu quero que a minha vida, ela seja regida pelos princípios e valores do reino. Eu quero que ela seja regida pelos princípios e valores do reino. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero, Senhor, que os teus princípios, eu quero que os valores do reino, eu quero que os princípios e valores da tua palavra venha reger a minha vida, venha governar a minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um futuro lindo, um futuro glorioso, poderoso, incrível. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Deixa o Espírito Santo. Abre teu coração para Ele. Abre teu coração e diga: Senhor, eu estou com meu coração aberto. Senhor, eu estou com meu coração aberto. Eu quero que o Senhor entre. Eu não quero que a minha vida seja governada pelos meus sentimentos, pensamentos, pelas minhas emoções. Eu não quero, Senhor, que a minha vida seja governada pelas minhas emoções, pelos meus achismos. Eu quero que a minha vida seja governada pelos teus princípios, pela tua palavra. Oh meu Deus, eu quero que a minha vida seja governada pelo teu Espírito, Senhor. Deus não tem exílio. Deus não tem escravidão para você. Deus tem tempo de paz. Deus tem tempos de grande abundância, prosperidade. Deus tem um tempo para a sua casa, para a sua família. Incrível. Incrível. Abra o teu coração. Abra o teu coração. E só diga a Deus. Diga ao Espírito Santo: toma o meu coração, Espírito Santo. Toma a minha vida. Eu quero essa sabedoria. Eu quero esta honestidade, essa verdade. Eu quero esse amor, eu quero esse espírito de cooperação, de gentileza, de lealdade, de fidelidade, de empatia, de sinceridade, de gratidão, Senhor. De gratidão. Queridos, nós precisamos ter certeza. O Espírito Santo faz essa pergunta hoje. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Busca isso. Eu quero essa certeza, Senhor. Eu não quero viver iludido. Eu não quero viver enganado pelos meus achismos, enganado pelas minhas emoções, enganado pelos meus pensamentos. Eu não quero, Senhor. Eu não vou ceder à cultura. Vista a armadura. Vista a armadura. Vista a armadura. Vista o capacete. Vista o escudo. Vista a coraça. Vista a espada. Calça as botas do Evangelho. Calça as botas para você conduzir a sua vida, as tuas pegadas, as tuas pisadas. Calça. Calça. Calça.
Deixa Deus te guiar. Deixa Deus conduzir a tua vida. Peça a Deus direção para você conduzir tua família. Peça a Deus, peça o Espírito Santo. Eu quero conduzir minha casa, eu quero conduzir minha família. Eu quero ser, Senhor, um homem segundo a tua palavra, uma mulher segundo a tua palavra. Eu quero ser, Senhor, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Eu quero ser, Senhor. Diga a Ele. Abra o teu coração. Abra. 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 Abra o teu coração. Abra o teu coração. E diga, Senhor, eu estou com o meu coração aberto. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Talvez você não aprendeu muitas coisas. Você não aprendeu muitas coisas com teus pais. Você não aprendeu muitas coisas com aqueles que deveriam ter te ensinado a ser bons líderes. Mas você pode agora. Você pode ser diferente. Você pode fazer diferente. Você pode construir uma vida diferente. Você pode ser um homem melhor. Você pode ser uma mulher melhor. Você pode ser um pai melhor. Você pode ser um marido melhor. Você pode ser uma esposa melhor. Você pode ser um ser humano muito melhor. Você pode. Você pode. E não só diga, eu quero. Não é que eu só posso, eu quero. E Deus vai entrar. Deus vai mudar. E vai te ajudar. Vai te ajudar a conduzir sua vida com bom êxito, com sucesso, a ser uma pessoa abençoada, vitoriosa, a ser um instrumento para a glória dele. Quanta gente Deus quer te usar para abençoar. Quanta gente Deus quer te usar como um instrumento, como um canal de bênção. Quanta gente, quanta gente, quanta gente. Diga a Deus, eu estou com meu coração aberto, Senhor. Deixa Deus refinar, purificar. Deixa Deus purificar a prata, deixa Deus purificar o ouro. Passar pelo refinamento, porque mais valor você terá. Mais coisas nobres Deus vai derramar sobre a tua vida. E diga ao Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. E a minha vida será regida, governada pelos teus princípios, pelos princípios da tua palavra. Princípios e valores. Princípios e valores. Princípios e valores do reino. Tome a decisão. Você vai terminar esse ano muito melhor do que você jamais foi. Um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um homem, uma mulher muito melhor, preparado para coisas estrondosas que estão por vir. Tome decisões. Eu vou terminar muito melhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu ouço a tua voz, Senhor. Eu ouço a tua voz. Eu estou ouvindo. Só diga isso a Ele. Eu estou ouvindo, Senhor. Eu estou ouvindo a tua voz. Eu estou ouvindo, Senhor. E eu quero. Eu quero. Abra a mão. Deixa tudo. Que não seja feita a tua vontade, mas a vontade de Deus.
Que não seja feita a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Agradeça a Deus. Quando Deus fala, é o amor dele sobre nós. Tudo que ele fala conosco hoje é nos lapidando e mostrando a ele o que ele quer de nós. E ele quer esses princípios e esses valores. Chega de valores fúteis, passageiros. Construa a sua vida com valores que permanecem. Valores que realmente permanecem. Honre a Deus. Coloque em primeiro lugar na sua vida. Honre a família. A família é a base. Honre as pessoas. Ame as pessoas mais do que coisas. Você vai receber de Deus. De Deus. Esse é o Espírito de Cristo. Não seja Marta, seja Maria. Não esteja ansioso e preocupado com tantas coisas quando uma só importa. Uma só. E o Senhor disse: Maria escolheu a boa parte e ninguém pode tirar dela. Beba do cálice e passe pelo batismo. Jesus disse: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Pode passar pelo batismo que eu vou passar? É um preço. E nós vamos sentar ao lado do Senhor, à direita do Senhor. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão conosco. Fala profundamente aonde as minhas palavras não chegaram, Senhor. Fala profundamente aonde as minhas palavras não chegaram, Senhor. Fala profundamente, Senhor, aonde as minhas palavras não chegaram. Faça a obra que só o Senhor pode fazer. Mas que nenhum de nós, Senhor, a partir do altar, a partir de mim, Senhor, que nenhum de nós venhamos sair daqui, neste dia, neste domingo tão especial, da mesma forma, da mesma maneira. Que nenhum de nós, meu Senhor, nenhum, mas que todos nós possamos sair muito melhores, com decisões tomadas, com decisões que os princípios e valores do reino é o que vai prevalecer, reger nossas vidas. Tome a cada um nas tuas mãos, Senhor. Tome a cada um, Senhor. Fortaleça a cada um. Fortaleça as famílias. Fortaleça os casais. Fortaleça os pais. Fortaleça, Senhor, a tua igreja. Fortaleça o teu povo, Senhor. Eu oro por todos, Senhor. Entrego a cada um nas tuas mãos nesse dia. Abençoe a cada um. Peço uma unção poderosa sobre cada um. E muito obrigado por este domingo, Senhor. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo que fez. Obrigado pelo que está fazendo. E obrigado pelo que vai fazer. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.